quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar. Vou passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Fui comprado na cruz, restaurado
Saudamos os irmãos e amigos da internet, sejam bem-vindos, também a todos aqui à igreja. Muito bom ver a irmã Noélia presente, irmão Francisco, uma alegria, todo o coração, irmã. Sejam bem-vindos. Vamos abrir a palavra de Deus. Nosso tema hoje é segurança e paciência, dando continuidade na exposição da epístola de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. A última parte da parte introdutória, em que Pedro declara a salvação graciosa que Deus realizou, obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. Nosso assunto hoje, segurança e paciência. Vamos procurar o Senhor em oração nesse instante. Pai querido, no nome de Jesus, precisamos da Tua instrução, como eu irei pregar. Sem a superintendência do Espírito Santo, a palavra não tem o efeito salvador. Eu peço que, na Tua graça e misericórdia, auxilies tanto o pregador quanto os ouvintes, para que a palavra seja fecundada no coração e haja, Senhor, frutos, segundo a Sua boa vontade. Dirige a consciência, a nossa atenção para a verdade. Em Cristo Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. A Escritura diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Porque aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Segurança e paciência. Uma das obras da providência de Deus é a salvação pela graça. Nos versos 10 a 12 que lemos, somos confortados pela certeza de que a nossa salvação está segura e firme nas mãos de Deus. E este é o conteúdo pastoral da mensagem de hoje. Preservados por Deus, usufruímos de segurança e paciência. Repito, preservados por Deus, usufruímos de segurança e paciência. É um texto muito denso. Espero poder comunicar com clareza a mensagem de Pedro aqui, o seu conteúdo teológico. Tanto o sofrimento da igreja e a sua glória futura fazem parte do plano da salvação, definido há muito tempo e que começou a cumprir-se no período do Novo Testamento. Nos versículos 10 e 11, Pedro ensina qual é o conteúdo da mensagem dos profetas e como eles trabalhavam. Versos 10 e 11, qual era o conteúdo da mensagem dos profetas e como eles trabalhavam. O conteúdo principal da mensagem dos profetas era a salvação provinda do Messias, o Cristo que viria para salvar Israel das mãos dos seus opressores. O foco dos profetas, e aqui todos a partir
desde Abel até Malaquias, o foco dos profetas era anunciar tanto o sofrimento quanto a glória de Cristo Jesus. Nós aprendemos que no contexto, salvação refere-se à decisão do Deus Trino em preservar os eleitos para a vida eterna. Os eleitos serão preservados até o final da história. Pai, Filho, Espírito Santo sela cada fiel de forma que o crente jamais será condenado ou destruído. Nós aprendemos aqui que os profetas falavam sob inspiração divina, inspirados por Deus. Deus revelou a sua vontade por intermédio deles. Não receberam a mensagem somente por visões, sonhos ou estado inconsciente. Lemos em Hebreus que Deus falou aos pais pelos profetas por meio de sonhos e de diversas maneiras. Nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Os profetas receberam a mensagem por visões e sonhos e algumas vezes em estado inconsciente. Mas segundo Pedro, observando a passagem, o ofício profético também exigia esforço consciente e emprego da inteligência. Diz, versículo 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. A palavra grega dá a ideia de algo com empenho. Assim, irmãos, os profetas não receberam apenas a mensagem de maneira inconsciente, mas também empregaram a inteligência e um esforço consciente. Para quê? Os profetas do Antigo Testamento engajavam-se na pesquisa quanto Deus revelava. Procuravam estabelecer as relações entre o conteúdo das revelações recebidas e a história da salvação. Este é um distintivo da fé cristã. A fé cristã judaica, ou judaico-cristã, é histórica. Você pode ler profetas como Amós, Isaías, ou qualquer um deles, e você verificará que eles procuram interpretar as palavras de Deus e aplicá-las dentro de uma situação histórica efetiva. Então, os profetas falavam sob inspiração divina, engajavam-se na pesquisa com a finalidade de estabelecer a relação entre o conteúdo e os fatos da história. O trabalho profético também exigia inteligência e consciência. Assim, nós aprendemos também que a revelação, portanto, pelos profetas, não era apenas exática, no sentido de ficarem inconscientes no exercício profético, o que nos ajuda bastante a interpretar os falsos profetas hoje. O trabalho do profeta consistia, portanto, segundo a carta de Pedro, em realizar uma investigação acurada quanto às verdades que foram reveladas. O objetivo deste estudo era entender a circunstância e a ocasião oportuna que o Messias viria. E essa doutrina confere com o ensino do apóstolo na segunda carta. Quero convidá-lo para abrir a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versos 20. Vamos começar do 19 ao 21. O meu ponto é o conteúdo principal da mensagem dos profetas, sofrimento e glória de Cristo e como eles trabalhavam. Diz a Escritura: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Sabendo primeiramente isto, destaco que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação.
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, os profetas investigaram, interpretaram, revelaram e proclamaram. Quais eram as características, então, deste ministério profético do Antigo Testamento a que Pedro se refere? A explicação que os profetas davam não era não era produto da mente humana. A profecia não provinha de vontade individual. As palavras comunicadas vinham de Deus. Eram movidos pelo Espírito Santo. E esse processo de inspiração, de trabalho intenso e cuidadoso, não excluía a personalidade, a consciência e a capacidade intelectual do profeta. E se você tem dúvidas, e alguns duvidam da veracidade, autenticidade da Escritura, que essas palavras sirvam de instrução, de que a palavra é palavra de Deus, dada aos profetas e veremos também dada aos apóstolos. O apóstolo Pedro declara que o Espírito Santo conduzia esta investigação. Tem uma frase, não sei se é de verdade, do reverendo Augustus, né? O pessoal coloca a frase nas pessoas, fala que Deus salvou Bom, a ideia é a seguinte, de que nós não perdemos a inteligência. E os profetas também não perdiam sua inteligência. Não era violada a sua personalidade. Então o Espírito Santo superintendia, conduzia a investigação, não só o registro que eles faziam, como a própria pregação. O conteúdo da mensagem, as palavras foram inspiradas por Deus e preservadas do erro. E aqui a doutrina da inspiração e da inerrância. Inspiração verbal plenária. Deus inspirou os profetas, preservando o texto, as suas palavras e o conteúdo da mensagem. Pedro, então, se refere a esta salvação anunciada pelos profetas. E os irmãos também sabem que o Espírito Santo habilitava os crentes na antiga aliança. Diz a passagem no versículo seguinte, versículo 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Na antiga aliança, o Espírito Santo habitava os crentes, restrito aos israelitas. O Espírito Santo habilitava para ofícios como profeta, sacerdote e rei, e habilitava também a fé. Os israelitas jamais creriam sem terem o Espírito Santo. A diferença entre o Novo Testamento e o Antigo é que no Novo a habitação do Espírito é abundante e ultrapassa fronteiras e nacionalidade. Mas o Antigo Testamento revela, segundo Pedro, que eles falavam com o Espírito Santo. E era esse Espírito Santo que estava nos profetas, que orientava, iluminava o entendimento deles e a compreensão de alguns aspectos da salvação que seria revelada no futuro. Então, nós vimos que o conteúdo principal da mensagem dos profetas era a salvação através do Messias. Que esta mensagem engloba sofrimento do Cristo e a sua glória. Vimos também que os profetas trabalhavam com a mente e com o coração, sempre conduzidos pelo Espírito Santo, num esforço intelectual e consciente para entender
quais as circunstâncias e em quais ocasiões Cristo viria, mas ainda de maneira germinal. Eles não tinham total compreensão do que estava para vir. No verso 12, Pedro ensina que a salvação anunciada pelos profetas está se realizando. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. No Novo Testamento, o Espírito Santo continuou a superintender os apóstolos, inspirando o registro da Bíblia. Repito, no Novo Testamento, o Espírito Santo continuou a superintender o trabalho apostólico, inspirando o registro da Bíblia. Lemos aqui no versículo 12 que Pedro equipara o ofício apostólico ao profético. No modo que eles trabalhavam, o Espírito Santo é soberano no processo de comunicação e interpretação da palavra de Deus. O Espírito Santo é soberano na comunicação e interpretação da palavra de Deus. Isso acontecia com os profetas, acontece com os apóstolos. 2. No conteúdo. Para ambos, a mensagem central é a mesma, a obra redentora de Jesus Cristo. Qual a diferença, então, entre o ofício do profeta, do Antigo Testamento, e do apóstolo? A quantidade de detalhes revelado. Certamente, os profetas ministravam coisas referentes ao futuro, servindo a igreja do Novo Testamento. Eles sabiam que o Salvador viria, mas não tinham plena compreensão de quando e como. Eles anteciparam aspectos centrais da obra de Jesus Cristo, enfatizando seu sofrimento e sua glória, como, por exemplo, o profeta Isaías. Capítulo 9, daqui a pouco nós vamos cantar o nascimento, o sofrimento e a glória que seria, entre outros profetas. Mas a revelação de Deus é progressiva. Os apóstolos tiveram plena revelação na manifestação de Cristo. Mas a revelação ainda está em progresso. Em que sentido, pastor? Nós temos novas revelações hoje? Não. A revelação está completa no seu conteúdo. Não há mais novidades quanto ao conteúdo a ser revelado, mas a nossa salvação ainda está no processo, no progresso no sentido histórico. Por meio da Bíblia, você sabe que a igreja, o que acontecerá com a igreja? A vinda de Cristo, a vitória do Senhor, tudo isso nós sabemos, mas nós ainda devemos ter humildade para reconhecer que em alguns detalhes a promessa da glorificação, da nova era, ainda não são plenamente compreensíveis por nós, por isso tantos debates. Então, a revelação dada aos apóstolos e profetas está completa no seu conteúdo, mas ainda está em progresso no sentido histórico. Nós ainda teremos uma revelação ou uma constatação da revelação de maneira que as coisas fiquem mais claras. E aqui Pedro está se referindo à salvação de uma igreja que sofre, de uma igreja que é oprimida por causa da sua fé. Por isso, queridos, nós reformados, você reformado, só não tenho a barba de reformado, um dia, não vou ter, não adianta eu falar que um dia eu terei, que eu não terei, jamais terei. Nós reformados entendemos que há coisas difíceis de interpretar nas Escrituras, nem todas são claras entre si, mas o que é essencial quanto à sua salvação pode ser compreendido pela ajuda do auxílio do Espírito Santo e aplicação dos meios ordinários. Você pode ter fé e ao mesmo tempo cultivar a inteligência. Essas duas coisas andam juntas, segundo a Escritura.
E assim, irmãos, os apóstolos, na plenitude do Espírito Santo, pregam a mesma boa nova de salvação, com a mesma eficácia dos profetas. E hoje os pastores também pregam com a mesma eficácia. A pregação é suficiente a todo que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. E os anjos? Vê com o olho e lambe com a testa. Ele vê o trabalho dos profetas, vê o trabalho dos apóstolos, vê o trabalho dos pastores, estica o pescoço assim. Anela perscrutar significa olhar da janela com o pescoço esticado. Eles têm ansiedade para saber o que está acontecendo na história da redenção. E nós temos acesso a esta revelação, irmãos. Eles querem saber como a salvação se desenvolve. Pedro, então, nos ensina que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento trazem uma única mensagem, a salvação por meio de Jesus Cristo, cujo sofrimento, ou cujo o caminho implica nesta ordem: sofrimento e glória. Seu Gerald, eu vi o senhor agora. Seja bem-vindo depois da viagem. Sofrimento e glória. Atualmente, o Espírito Santo também atua por meio de ofícios, pastores, mestres, evangelistas, iluminando o coração e a inteligência destes para interpretar e anunciar a vontade de Deus pelo ensino e pregação das Escrituras. Em uma visita a um grupo de pessoas que estava se tornando cristãos reformados, estavam contando da experiência que eles tinham de pregação. Uma das pessoas disse: eu não falo nada da igreja presbiteriana porque eu não sei nada. Lá na minha igreja eu sabia tudo. E aí uma das partes do cônjuge disse assim: eu passei a estudar, pastor, 20 horas para pregar 20 minutos. E outra parte dizia: por mim, eu estudo 20 minutos para pregar 20 horas. Como se o trabalho do ministério, do ofício, fosse algo plenamente espiritual. Que não existe labor, pesquisa, investigação. E qual era o objetivo dos profetas com tanta preocupação em relacionar a palavra revelada com a história? Para que quando passasse por um tribunal de julgamento, aquela palavra permanecesse intacta. Provai os profetas, até este que vos fala. Então, veja que o Espírito continua atuando, atuou nos profetas, atuou na igreja apostólica e atua hoje. O que é o profeta cristão hoje? O pregador da palavra. Ele examina, interpreta, procura estabelecer as circunstâncias e exortar as pessoas a acreditarem em Cristo para a sua salvação. Assim, Pedro ensina a igreja da providência de Deus na salvação, ao destacar que os profetas anunciaram o sofrimento de Jesus Cristo e a glória. A humilhação e a glória foram reveladas antecipadamente pelos profetas. Por que tudo isso? Porque ele quer destacar, grave, que o sofrimento é elemento constituinte da salvação do crente. O sofrimento é um elemento constituinte da obra de salvação. Jesus, Cordeiro de Deus, deveria sofrer pelos nossos pecados, levando sobre si a culpa. Suportaria o vexame, suportaria a punição da cruz, mas também seria exaltado e recebido na glória. Como nós lemos em Efésios, esvaziou-se, assumindo forma de servo. Como nós lemos em Hebreus, não fez caso da ignomínia, suportando a cruz. Mas ao mesmo tempo, em ambos os textos, nós vemos que Cristo foi exaltado acima de todos e venceu a morte. Sua obediência perfeita, sua vitória é atribuída aos eleitos de Deus. É isso que Pedro está te ensinando esta manhã.
pastoralmente. O caminho do cristão será o mesmo: enfrentar a sombra do sofrimento e a glória que segue. Assim, o fogo que passava pela igreja, perseguição, lamento, não deveria ser uma novidade para eles, porque os profetas já haviam dito isso. E nós passaremos pela sombra do sofrimento. Dr. Guthrie perdeu a esposa, pastor, renomado teólogo. A filhinha na beira da urna funerária olhava, fechou, foram para a estrada entregar o caixão. E aí a filhinha perguntou para o pai: por que, pai? Se Deus pode livrar da morte, por que a mamãe morreu? Guthrie, um erudito da palavra, ficou quieto durante alguns minutos, sem resposta. Mas a resposta veio em seguida. Passou uma carreta carregada de toras de madeira, e o carro até balançou. Falou: filha, você está vendo essa tora aqui, caminhão de tora que passou? Qual seria melhor? Ele passar do lado, com a sua sombra, fazendo esse estrondo, ou passasse por cima do nosso carro? A menininha disse: claro, papai, apenas a sombra. Falou: foi isso que Deus fez com a mamãe. A sombra da morte passou por ela, mas a carreta passou pelo Filho de Deus. Nós experimentamos sofrimento, sombra dele, mas há uma esperança de glória. Esta é a mensagem de Pedro à igreja que sofre, para que ela tenha segurança e paciência. Inspirado pelo Espírito, o foco do apóstolo Pedro é confortar a igreja sofredora, orientá-la. O apóstolo une a história antiga à história nova, o mesmo Deus, a mesma mensagem, o mesmo percurso a ser trilhado. Os perseguidos por sua fé em Jesus Cristo não devem esmorecer, porque o plano de Deus está se cumprindo progressivamente. A paciência, portanto, é fruto da fé consciente desta história. É bem orientada pela revelação e pregação dos profetas, dos apóstolos e pastores. Que a sua fé não se fundamente em pílulas de autoajuda evangélica, mas que estas verdades fundamentais, você retorne a elas ouvindo esta mensagem novamente, examinando, a fim de que vocês possam ser supridos. O caminho trilhado pelo cristão é igual ao do seu mestre. Não há atalhos. A porta é estreita, é apertada a porta que conduz à salvação. Jesus Cristo disse claramente: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e segui-lo. Enfrentar as adversidades com intenso júbilo, alegria indizível. Porque o sofrimento presente é muito inferior à glória que nos antecede. Você é convocado a perder a vida para este mundo a fim de achá-la. Portar-se como peregrino, confiante na certeza de que recebeu esta grande salvação anunciada. A salvação contém uma substância temporal, que envolve presente e futuro. Você já foi salvo da ira de Deus. A salvação sob esse aspecto já pode ser desfrutada. Mas ainda estamos sujeitos ao sofrimento, perseguições por causa da fé. A opressão ainda é uma realidade presente. Para Pedro, a libertação, o resgate está pronto, mas aguarda o tempo próprio para ser revelado. Já somos salvos, mas ainda nos resta aspectos para que essa salvação se concretize. Assim, o cristão pode se alegrar e descansar na salvação. Na história presente, você tem que enfrentar as provações.
A igreja contemporânea aguarda com paciência perseverante a plena realização da salvação. Pedro está nos ensinando também que a salvação está caminhando, a história está caminhando para o clímax. E eu quero encerrar esta mensagem com 3 perguntas. Diante desta grande salvação, do ato providencial de Deus, você pode usufruir de paciência e segurança, que é o nosso assunto pastoral hoje. Mas aqui vamos concluindo. Quanta provação você é capaz de suportar diante desta história que acabamos de ver? Quanta provação você é capaz de suportar? No versos 6 e 9, aprendemos que a fé do escolhido resistirá à alta pressão ou calor intenso infligido pelo sofrimento. Para o crente, o propósito das provas é a aprovação. Elas servem simultaneamente para aperfeiçoar a fé do salvo e reprovar os perdidos. A sua perseverança na fé até o final tributará louvor a Deus. Será uma prova irrefutável do amor dele por você. Quanta provação você é capaz de suportar? Segunda pergunta. Como você está se comportando diante da provação? E aqui a provação não é por conta dos pecados, a provação é por causa da sinceridade da fé. Como você está se comportando? Vimos que nos versos 10 a 12, o apóstolo Pedro argumenta que a experiência da salvação se caracteriza por sofrimento e glória. Sofrimento e glória ornam a nossa trajetória nesse mundo. Como forasteiros, cabe-nos necessariamente passar por vários tipos de provação. Não há outro caminho, não há atalhos. Como você está se comportando diante da provação? E a última pergunta. Em que nível está a sua paciência para aguardar até a plena realização da salvação, já que ela está em progresso? Em que nível está a sua paciência para aguardar até a plena realização da salvação? Saraiva, tolerância zero? Apesar da condição de forasteiros, a graça da salvação, revelada antecipadamente pelos profetas, pregada pelos apóstolos, pregada pelos pastores, tem que orientar o seu modo de enfrentar as provas. E encoraja cada fiel a segurança e a paciência. Que grande história! Que testemunho de que a palavra de Deus tem harmonia, é coerente entre as partes, possui unidade e que a história da salvação está se concretizando. Pense bem nestas perguntas. Quanto de provação você é capaz de suportar? Como você está se comportando diante da provação? Em que nível está a sua paciência para aguardar a plena realização desta salvação? Os salvos serão preservados. E você pode usufruir hoje da segurança e da paciência, mesmo sob forte provação. O Senhor Deus nos ajude. Amém. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor.
Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz.